Em 2 Reis, no capítulo 11, apenas os primeiros 3 versículos, 2 Reis 11, de 1 a 3, nós lemos as seguintes palavras. Quando Atália, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama, para escondê-lo de Atália. Assim ele não foi morto. E aí o versículo 3 de 2 Reis 11 diz que durante 6 anos, 6 anos este menino ficou no templo, escondido, enquanto Atália governava o país. A história de 2 Reis, capítulo 11, é uma história um tanto inquietante, assustadora eu diria, porque nós lemos no capítulo 10, no capítulo 11, uma crise acontecendo na monarquia do Reino do Sul, em Judá. O rei Acasias, ele havia morrido, havia na verdade sido assassinado por uma conspiração que aconteceu no seu reino. E aí então, quando a mãe do rei Acasias, chamada Atália, ela fica sabendo que o seu filho, o rei Acasias, morreu, essa mãe decide tomar o governo à força. Ela decide acabar com a concorrência para que ela se tornasse a rainha mãe, para que ela pudesse subir ao trono de Judá, do Reino do Sul. E é interessante que essa mulher, Atália, por conta do poder, pela sede do poder, ela é capaz de cometer loucuras, como matar toda a família real, para que ninguém roubasse o poder dela, para que ninguém usurpasse o trono. Ela queria subir ao trono e não ter concorrentes, e ela faz esse ato de atrocidade, de mandar matar toda a família real. Às vezes a gente lê algumas histórias na Bíblia que até nos inquietam e nós ficamos pensando, poxa, uma história tão pesada como essa, por que essa história está na Bíblia? Aliás, por que a Bíblia tem tantos textos de difícil leitura, são difíceis de digerir? Eu acho que quando a gente pensa assim é porque a gente às vezes faz uma leitura romantizada da Bíblia, que a própria Bíblia ela nunca se propôs a apresentar. A Bíblia, pelo contrário, ela deixa muito claro que todos os seus personagens são pecadores que precisam de um Salvador. Aliás, essas histórias de difíceis leituras, elas estão na Bíblia justamente para mostrar que todo ser humano tem um potencial incrível para a maldade por conta do pecado e por conta da sua natureza pecaminosa. E foi justamente por isso que Jesus veio ao mundo, para morrer pelos nossos pecados, para poder nos trazer vida eterna, nos trazer salvação. Então, nada de anormal uma leitura pesada como essa, porque ela somente aponta para a necessidade que o ser humano tem de ser salvo por Jesus. Mas a ênfase que eu queria dar nesse texto não é nem essa. A ênfase que eu queria dar nesse texto é que enquanto a rainha mãe está exterminando a concorrência, quando ela está dando fim a qualquer pessoa que pudesse competir com ela pelo poder, quando a sede do poder fala mais alto ao coração desta mulher e ela executa o seu plano e ela é, digamos, bem sucedida nesse plano e consegue eliminar todos aqueles que poderiam competir com ela pelo poder, o texto tem pitadas de graça, porque nos diz que enquanto a rainha, a mãe, está matando toda a sua família para que só ela possa subir ao trono, tem uma pessoa chamada Jeoseba, uma mulher, que ela era irmã do rei que tinha acabado de falecer, o Acasias. E essa mulher, a Jeoseba, ela pega um dos filhos do rei, que estavam destinados à morte,
por sua avó, a avó dele ia matar ele, mas Joseba pega esse menino chamado Joás e ela o esconde, e ela faz com que a vida desse menino fosse poupada. E ele foi tão bem escondido, ele foi escondido no melhor lugar que ele poderia se esconder, dentro do templo do Senhor. Talvez porque aquele era o único lugar que a rainha não pisaria, é o único lugar que poderia esconder o menino sem correr risco dele ser encontrado, porque talvez aquele não era um lugar muito habitado por uma rainha perversa assim. E esse menino ficou escondido por 6 anos, diz o versículo 3, né, de 2 Reis 11. 6 anos ele ficou escondido no templo enquanto a rainha governava, enquanto a Atália governava. Fazendo a minha devocional hoje, nesse texto de 2 Reis 11, eu fiquei olhando para essa atitude de Joseba, que pega esse menino destinado à morte e o esconde, e o guarda, e o protege. E essa atitude desta mulher falou tanto ao meu coração, porque eu fiquei pensando como são preciosas as vidas que Deus coloca na nossa história, também para nos proteger, também para nos guardar, para nos consolar, para nos trazer tempos de refúgio, de refrigério, de descanso. Perceba que a situação é uma situação muito triste, porque a rainha está matando toda a sua família, e o plano dela, o plano perverso dela é sucedido e ela sobe ao trono. A circunstância, a situação é horrível, porém, neste cenário horrível, nós temos um toque da graça de Deus, de tocar no coração de uma pessoa boa para ter um ato de bondade. E isso me desperta muito o coração, alegrou meu coração hoje, que mesmo estando vivendo em tempos difíceis como estamos vivendo, quantas são as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado para nos abraçar, para nos acolher, para serem referenciais de Deus em nossa vida. E às vezes a circunstância nem mudou, a circunstância continua difícil, o tempo continua pesado, mas passa a ser pesado compartilhado por conta dessas pessoas que Deus coloca em nossas vidas para compartilhar nossa carga, para dividir o nosso fardo, para pegar na nossa mão e nos ajudar a levantar diante de cada desgaste provocado por qualquer que seja a situação. E eu queria avançar um pouquinho no texto, porque ainda diz no 2 Reis 12 as seguintes palavras: no 7º ano do reinado de Joás, esse menino que foi escondido, ele começou a reinar. Houve uma circunstância aqui em que o jogo foi revertido, a rainha foi deposta do cargo de rainha, e aí sim colocaram o verdadeiro herdeiro do trono, Joás, para governar. E aí então 2 Reis 12 diz isso, né, que no 7º ano do reinado de Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ziba, ela era de Berseba. Agora preste atenção no que diz 2 Reis 12, 2. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Esse menino que cresce dentro do templo, ele cresce porque uma mulher chamada Joseba o protegeu, o guardou, o trouxe para perto para dar carinho, dar atenção, dar provisão. E ele cresce agora se desenvolvendo sobre a orientação do sacerdote Joiada, sobre os cuidados, a mentoria, o direcionamento de vida de um homem mais velho, mais experimentado, de uma caminhada mais longa. E esse texto hoje, apesar de tantas tristezas que estamos passando, esse texto fez meu coração se alegrar pelas pessoas que Deus tem colocado do nosso lado, em nossa vida, em nossa história,
para nos servir de apoio, de encorajamento, de lembrança do quanto Deus nos ama. Aliás, tem pessoas que ocupam um lugar especial nas nossas vidas. Elas estão ali só para nos lembrar que Deus nos ama e se importa com a gente mais do que podemos imaginar. Se você está passando por um tempo difícil, permita que Deus aproxime pessoas que vão te lembrar de que Ele te ama. Aliás, encosta nessas pessoas. Se tem pessoas na sua vida que são referenciais de um relacionamento com Deus, que sempre tem uma palavra encorajadora, encosta nessas pessoas. São com essas pessoas que você deve estar. E se porventura você é do tipo de pessoa que, apesar de tudo que temos passado, você tem se sentido fortalecido, fortalecida, talvez você só está de pé e forte para ser a força de alguém, para ser o apoio de alguém, para ser a voz de encorajamento de alguém. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que Deus colocou do meu lado para me proteger, para me orientar. Pessoas que Ele colocou ao meu lado para me relembrar do amor dEle. E esse texto não me deixa ser diferente nesse sentido. Eu também quero ser uma pessoa com quem outros podem contar. Eu também quero ser um lembrete na vida de outras pessoas sobre o amor de Deus. Você também pode ser um lembrete do amor de Deus na vida de outras pessoas se você entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. O consolo que eu, você e todos nós precisamos, nós encontramos na cruz de Jesus. E quando a gente recebe esse consolo de Deus, nós o recebemos para sermos consolados, para consolar outros. É isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de misericórdia, o Pai de toda consolação, que nos console em toda tribulação, para que com o consolo que recebemos de Deus possamos consolar outros. E a minha oração por você hoje é que você receba o consolo de Deus e que você possa consolar outros também. Seja uma pessoa que protege outros, seja uma voz alegre em vidas tristes, seja o apoio que tantos precisam. Busque apoio em pessoas que podem segurar na tua mão para passar com você por qualquer que seja o momento. Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado desse vídeo, que Jesus te abençoe.